agora vamos para um exemplo, então, que é bem mais pesado desse trabalho com os épsilons e os deltas. Eu quero provar que o limite da função x² com x tendendo a 1 vai ser igual a 1. Então, lembrando, na definição, partimos de x menos a menor do que delta e quero chegar em f de x menos L menor do que epsilon. Então, x menos a menor do que delta implica em f de x menos L menor do que epsilon. Fazendo a substituição do que a gente conhece aqui, é o limite com x tendendo a A, então A vale 1, x menos 1 menor do que delta, e eu quero chegar na f de x, a função x², já vou colocar ela aqui, menos L, que é 1, menor do que epsilon. Então, temos que achar um delta que faça isso daqui ser menor do que epsilon. E aí que vai dar o nosso considerável trabalho. Vamos para o rascunho. Eu vou até, na resolução da prova e tudo mais, eu quero que vocês deixem o rascunho junto ali aparecendo, tá, pessoal? Mas aqui eu vou fazer até numa folha separada, porque isso daqui vai ser um pouquinho maior. Então vamos lá para o nosso rascunho. Lembra que a ideia é sair daqui e chegar aqui, mas a gente dá a falcatrua ali na questão e faz o contrário para descobrir o valor do delta. Módulo de x² menos 1 menor do que epsilon. Bom, nas questões anteriores, era tranquilo de manipular o que estava aparecendo aqui nesse módulo para já fazer aparecer aqui x menos 1. Agora, eu não consigo tirar esse ao quadrado desse módulo e jogar para o lado de cá. Então, isso vai aumentar seriamente o nosso trabalho. O que a gente vai partir? Veja que eu tenho aqui uma inequação modular. Lembra da inequação modular que a gente viu na parte anterior? Se o módulo de uma coisa é menor que um b, significa que essa coisa vai ficar entre menos b e b. Se o módulo de uma coisa é menor do que o epsilon, significa que isso daqui vai ficar entre menos epsilon e epsilon. Então, menos epsilon é menor que x² menos 1 e é menor do que epsilon. Agora, eu vou sair manipulando isso daqui até eu conseguir chegar numa estrutura semelhante ao que está dentro do nosso x menos 1 menor que delta aqui, dentro desse módulo. Então, esse 1 que está subtraindo vai somando, menos epsilon mais 1, menor que x² menor que epsilon mais 1. Esse ao quadrado a gente pode cancelar da seguinte forma, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, dos três lados, melhor dizendo, dessa inequação. Mas a gente vai ter que tomar um cuidado nisso daqui. Nessa questão até não vai apertar tanto nesse sentido, mas a gente tem que tomar um cuidado. Para sumir com esse ao quadrado, tira a raiz de todo mundo. Isso é, raiz de menos epsilon mais 1 menor que raiz de x² menor que raiz de epsilon mais 1. Aqui não tem o que fazer, raiz de menos epsilon mais 1, menor que raiz de x². Cuida, esse ponto que é complicado. O que geral faz direto? Cancela a raiz com esse ao quadrado. Mas acontece que se o número aqui dentro for positivo, beleza, isso a gente pode fazer sem medo. Mas se o número aqui dentro for negativo, ele vai ser um módulo desse resultado. Então vamos deixar formal aqui, ó, módulo de x menor que raiz de epsilon mais 1. Então, esse módulo de x não vai mudar nada, vai ser o próprio x, se ele for um resultado positivo, ou ele vai ser esse x com o sinal trocado, se fosse um cara negativo aqui dentro. O que vai determinar a interferência disso daqui no resultado da questão? Como o x está tendendo a 1, a gente sabe que esse x é próximo de 1. Se é próximo de 1, é positivo. Então, o módulo de uma coisa positiva é a própria coisa, certo? Se porventura fosse x tendendo a menos 1, eu teria que colocar aqui como módulo de x é menos o x. Porque, voltando lá na definição do módulo, lá do pré-cálculo ainda, o módulo vai ser uma coisa com o sinal trocado
se ela for menor do que zero. Então, se porventura nessa questão fosse x tendendo a menos 1, o resultado desse módulo seria menos o x. Isso vai aparecer numa questão na lista de exercício de vocês, tá? Então, cuidado quando esse x tende a um valor negativo. Aqui vai dar, fora o resultado desse módulo, é menos o x. Mas aqui segue igual. Menos epsilon mais 1, menor que módulo de x, como o x é um número positivo, é o próprio x, e raiz de epsilon mais 1. Quero que apareça aqui dentro a mesma estrutura que aparece aqui. Veja que o x a gente já tem, falta um menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 1 em todos os lados dessa inequação. Então, menos epsilon mais 1, menos 1, menor que x menos 1, menor que raiz de epsilon mais 1, menos o 1. Beleza? Agora estamos chegando na parte que o que está aqui já está semelhante a isso daqui. Qual que é a diferença? Aqui eu tenho só x menos 1. Aqui eu tenho um módulo de x menos 1. Então aqui é o grande passo, galera. Isso daqui que vai ser o mais pesadinho aqui, o mais abstrato dessa questão. O que a gente tem? Se x menos 1 é menor do que isso, então, consequentemente, módulo de x menos 1 é menor também que esse cara. Porque se o módulo é menor do que o B, o módulo de A é menor do que B, implica que A é menor que B. Módulo de A menor do que B, implica que o A é menor do que B. O contrário agora. Módulo disso daqui, aliás, raiz de menos epsilon mais 1 menos 1 é menor do que x mais 1, do que x menos 1. Então, x menos 1 é maior do que esse cara. Se x menos 1 é maior do que esse cara, o módulo de x menos 1 vai ser menor do que esse cara com o sinal trocado. Então, esse cara com o sinal trocado, a raiz era positiva, vira negativa. Epsilon mais 1. Era um menos 1, vem mais 1. Então, a gente abriu as duas possibilidades de delta. Veja que o delta ficou mais pesado. Retomando um pouquinho. Quando x menos 1 é menor do que esse valor, tranquilo. Tu só coloca um módulo no x menos 1 e ele continua sendo menor do que o valor que a gente tinha aqui. No entanto, essa outra parte, x menos 1 era maior que esse cara. Então, a hora que eu coloco um módulo para transformar em menor, módulo vai ser menor do que esse cara com o sinal trocado. E aqui apareceu isso, ó, módulo de x menos 1 menor do que delta. Módulo de x menos 1 menor que isso e módulo de x menos 1 menor que isso daqui. Veja que nós temos agora, então, duas possibilidades de delta. Qual que vai ser o delta certo para a gente utilizar na questão? Bom, vamos considerar o menor entre eles, porque lembra que a história de épsilons e deltas são números pequenos, tão pequenos quanto a gente possa imaginar. Então eu vou pegar o menor valor entre esses dois candidatos a delta. Se tu não consegue visualizar e entender qual que é menor entre esses dois, vamos fazer uma gâmbia aqui, um testezinho de epsilon é um número tão pequeno quanto a gente possa imaginar, certo? Então vamos supor, nem tão pequeno assim, mas vamos imaginar um 0,1, tá? E faz um teste, joga ali na calculadora mesmo essa continha com 0,1, porque se ele é pequeno, ele é menor do que 1, tá? Então coloca ali um 0,1 só para a gente ter uma ideia do que acontece. Então colocando na calculadora, a gente vai ficar com raiz de o epsilon, chuta ali como 0,1. Então 0,1 mais 1 é 1,1. Isso menos 1. Então, a gente tem esse valor, 0,0488. Qual seria o outro candidato a epsilon, então? Candidato a delta. Vai ser menos a raiz quadrada de epsilon mais 1. A gente está tomando ali o epsilon como sendo 0,1. Então, 0,1 mais 1 é 1,1. 1,1. Só um pouquinho que eu perdi um sinal pelo caminho. Tem menos aqui dentro dessa raiz, ó. Então, corrigindo, tá? X menos 1 menor do que isso, módulo de x menos 1
continua sendo menor do que ele. Se x menos 1 era maior do que isso, o módulo de x menos 1 vai ser menor do que isso com o sinal trocado. A raiz era positiva, a raiz ficou negativa. O 1 era positivo, o 1 era negativo, o 1 ficou positivo. Mas o valor que estava dentro da raiz, menos epsilon mais 1, continua sendo a mesma coisa, tá? Então, ainda bem que a gente corrigiu a tempo aqui, para não comprometer o restante da questão. Então, voltando, a gente está colocando 0,1 aqui para testar qual que é o menor entre os dois deltas. Menos epsilon. Esse menos epsilon é menos 0,1. Menos 0,1 mais 1 é 0,9. Mais 1. Deu 0,051. Então, o que a gente tem aqui? Se eu usar esse número delta, dá aproximadamente esse valor. Se eu usar esse delta, dá esse valor. Veja que esse cara é menor. Então, a gente vai escolher esse daqui para ser o nosso valor de delta. E esse outro valor? Bom, nós não vamos usá-lo para ser o valor do delta, mas não joga ele fora. Vou só detalhar aqui uma coisa para facilitar a visualização depois na nossa questão, tá? Veja que isso é um módulo, então uma inequação modular. Então, pela definição de inequação modular, o que está dentro do módulo vai ficar esmagado entre esse cara com o sinal trocado e esse cara com o mesmo sinal. Então, menos epsilon mais 1, menos 1, menor do que x menos 1, menor do que menos epsilon mais 1, mais 1. Eu só abri a definição de módulo para esse valor, tá? É aquela historinha da definição. Módulo menor do que algo, esse algo vai ficar entre menos b e b. Então, esse x menos 1 ficou entre esse cara negativo, com sinal trocado, e esse cara positivo. Por que eu fiz isso? Só para destacar um valor que a gente vai fazer uma majoração, que a gente chama logo na sequência. Se isso daqui é 0,51, isso daqui vai ser menos 0,051. Ah, professor, quem garante? Está em dúvida? Não acredita? Constata lá, ó. Joga de novo. Lembra que nosso epsilon a gente está considerando como sendo um 0,1, né? Então vai ficar raiz quadrada de menos 0,1 mais 1, dá 0,9. Subtraindo 1, menos 0,51. Menos 0,51. Como eu já tinha mencionado para vocês, tá? Então, guarda isso daqui um pouquinho, que depois eu retorno e destaco a importância e a utilidade de fazer essa percepção, certo? Então tá aqui. O que importa é que entre as duas possibilidades de delta, o menor deles era esse cara, então isso vai ser o nosso candidato a delta. Escolha delta igual a essa linda coisa que está aqui. Raiz de epsilon mais 1 menos 1. Então, isso vai ser o nosso delta. Vamos para a definição, então. X menos 1 no módulo é menor do que delta. Consequentemente, a nossa escolha de delta é isso. Então, vai ficar raiz de e mais 1, epsilon mais 1, menos 1. Abrindo pela definição de módulo, de inequação modular, se módulo é menor que esse cara, então ele vai ficar restrito entre menos ele e ele. Então, menos ele com sinal trocado, menos raiz de epsilon mais 1, menor que o x menos 1, menor que raiz de epsilon mais 1, menos 1. Então, eu só abri a definição. De novo, está aqui a definição. Quando o módulo é menor que b, ele fica espremido entre menos b e b. Se o módulo é menor que esse cara, ele ficou espremido entre menos ele e ele. Muito bem. O que a gente tem aqui agora? Nesse ponto da questão, nós temos esse valor, que era justamente o 0,488 ali, aproximadamente, que era o nosso delta, que foi a nossa escolha para delta, e esse cara aqui, ele vai ficar isso com o sinal trocado, menos 0,048. Tá? Ah, professor, quem garante? Como é que eu tenho certeza? Se quiser, faz o testezinho ali na calculadora que tu vai ter essa convicção e esse controle, tá? O que importa é isso daqui. Esse cara
menos epsilon mais 1 é menos 0,48. Esse cara que está aqui é menos 0, aparecer mais aqui, menos 0,051. Então, isso daqui ainda é menor do que esse valor. Esse cara, então, é menor do que isso daqui. Então, esse valor que a gente não utilizou, de menos epsilon mais 1 na raiz menos 1, é menor do que esse cara. Então, a gente vai colocar ele aqui, ó, menos epsilon mais 1, menos 1, ele é menor que isso aqui, que consequentemente é menor que x menos 1 e é menor do que raiz de epsilon mais 1 menos 1. Então eu fiquei com essa desigualdade aqui, uma inequação envolvendo 4 termos. Eu vou escolher só 3 deles para trabalhar. Se isso é menor do que isso, eu posso ter essa convicção de que esse é o menor dentre os valores. Então, se isso é menor do que isso, consequentemente ele é menor que isso, e consequentemente ele é menor que isso também. Aí eu vou olhar só para esse pedaço aqui da equação, da inequação. Eu vou desprezar esse pedaço. Menos raiz de epsilon mais 1, menos 1, é menor que x menos 1 e é menor que raiz de epsilon mais 1, menos 1. Por que que eu considerei esse cara em vez desse daqui? Porque se eu estivesse trabalhando com esse valor, veja que aqui eu tenho um menos 1, aqui eu tenho um menos 1 e aqui eu tenho um positivo. Eu não ia conseguir cancelar isso daqui para arrumar a lei de formação da nossa função. Então eu vou ter que desaparecer com esses menos 1. E esse cara não ajuda porque ele era um positivo. Então eu considerei, em vez dele, um outro valor que é por sua vez menor do que ele. Então eu não alterei a ordem da expressão, mas eu surgi com um número que é mais adequado para a gente dar a continuidade da questão. Veja que agora todos os termos têm menos 1, então para desaparecer ele daqui eu vou somar um dos 3 lados da expressão, e aí somando um dos 3 lados da expressão isso desaparece, menos raiz de epsilon mais 1. Menos 1 mais 1 cancela, aqui x menos 1 mais 1 cancela, e raiz de epsilon mais 1. O que eu estou querendo chegar mesmo? Lembra que eu saí de x menos 1 menor do que delta e eu quero chegar com x ao quadrado menos 1 no módulo menor do que epsilon. Então eu estou rumando a aparecer aqui dentro essa expressão. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x ao quadrado. Então vamos quadrar os dois lados dessa expressão. Elevando ao quadrado, nós vamos ficar com isso daqui menos epsilon mais 1 na raiz ao quadrado, menor que x ao quadrado, menor que raiz de epsilon mais 1 ao quadrado. Número negativo elevado ao expoente par vai ficar positivo. Raiz quadrada elevada ao quadrado cancela e fica só menos epsilon mais 1. Aqui é x ao quadrado. E aqui ao quadrado cancela com a raiz, ficando epsilon mais 1. Esses 1 que estão somando, a gente pode subtrair 1 de todos os lados da expressão. Por que subtrair 1? Porque se eu subtrair 1 de todos os lados da expressão, aqui dentro que tem só x ao quadrado, vai ficar x ao quadrado menos 1, que é justamente o que eu quero chegar na lei de formação da minha função. Então, subtraindo 1 de todos os lados dessa expressão, vamos ficar com menos epsilon mais 1 menos 1 cancela, x quadrado menos 1. Epsilon mais 1 menos 1 cancela o 1, menor que epsilon. Opa, aqui faltou o menos 1. Que eu subtrair 1 dos 3 lados da expressão. Então tem que fazer ele surgir subtraindo a parte do meio também. Veja que agora a gente tem basicamente a definição de módulo. Temos um cara, x ao quadrado menos 1, entre um menos b e um b. Entre
um menos epsilon e um epsilon. Então, eu posso reescrever isso daqui pela definição de módulo. Isso daqui é a mesma coisa que módulo de x² menos 1 menor do que epsilon. Opa, dá uma olhada no que a gente chegou. Eu saí do x menos 1 menor do que delta e queria chegar em módulo de x² menos 1 menor do que epsilon. E olha o que eu cheguei. Módulo de x² menos 1 menor do que epsilon. Consequentemente, isso aqui é o limite da função. Então está provado que o limite é de fato igual a 1. Então essa é a lógica que vai envolver os épsilons e deltas para as questões mais trabalhosas, para as questões mais pesadas. É bem mais difícil de se fazer. Dá uma suada no entendimento disso daqui agora e vai para os exercícios perguntando o que tiver de dúvida.